Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda demais o meu crescimento. Falando um pouco aí sobre o jogo de ontem, né, o Inter até que enfim, depois de mais de 5 partidas sem vitória, só derrotas, né, o Inter acabou vencendo o Metropolitanos lá na Venezuela, até que enfim, um jogo que muita gente estava até receoso, achando que o Inter ia perder essa partida, mas o Inter conseguiu vencer. O primeiro tempo do Inter aparentemente foi muito bom, né? Foi um primeiro tempo decente, mas o segundo tempo foi terrivelmente ruim, né? Muito por conta da preparação física, muito por conta da falta de peças também que o Inter tem, né, no elenco. O Inter precisa contratar alguns jogadores, principalmente para meio-campo, também um lateral esquerdo, porque o Tauolara não tem condições de jogar no Inter. É um jogador que até pode vir no futuro a evoluir, mas de momento tem que pegar e emprestá-lo para outro clube aí, para ele poder ganhar uma rodagem e depois, quem sabe, ele volte aí mais preparado para jogar no Inter, né? Ou talvez dar oportunidade para outro guri da base, se bem que na nossa base também tá bem difícil de encontrar alguém. Mas falando um pouco sobre o jogo, no início do jogo o Inter foi muito bem, não deu chances para o time do Metropolitanos. O Metropolitanos não deu nenhum chute no primeiro tempo. Só que, né, o Inter tem aquela mania de perder alguns gols, de ser displicente e tudo mais. O Alan Patrick armando e tudo mais, e não sai nada, não sai gol, perde bola, erra gols fáceis e tal. E mas mesmo assim no primeiro tempo o Inter pelo menos conseguiu fazer dois gols, né? O Inter não foi diferentemente do jogo contra o Nacional, que o Inter fez um gol, perdeu uns quatro gols e depois tomou um gol, fez outro e tomou um gol no final do jogo e abalou o time. Dessa vez o time do Inter ainda fez dois gols, conseguiu uma certa tranquilidade para voltar para o segundo tempo e todo mundo imaginava que o Inter fosse golear os caras, né? Mas voltou a ter aquele problema de voltar do segundo tempo e o time do Inter morrer em campo. O time do Inter não consegue trocar dois passes, o time do Inter não consegue correr, o time do Inter caminha em campo. E isso vem mostrando uma certa dificuldade, porque quando tu tem um time que né, já não é lá muito bom, mas o time tem um pouco de força física, tem um pouco de vontade, consegue fazer uma marcação forte, consegue, né, ter um bom embate, tu consegue segurar muito bem o resultado. 2-0 contra um time extremamente fraco no Metropolitano. Se tem ali um time que tá bem fisicamente, mesmo esses jogadores sendo ruins, como Baralhas, Johnny, entre outros, o Inter seguraria tranquilamente porque tem preparo físico. Mas como não tem preparo físico, isso acaba, é, além de abalar o time, né? Porque o time ainda tomou um gol, fica muito difícil de marcar, né? Tu fica tentando correr, tu tenta fazer alguma coisa, mas as pernas não respondem porque tu tá muito cansado fisicamente. Isso atrapalha muito. Segundo informações, principalmente do Meneghetti, do Vaguinha, eles disseram que em janeiro o Mano já tinha pedido a demissão do José Carlos Lourenço, mas o William Thomas, que é um incompetente do caralho também, pegou e pediu para segurá-lo aí no Inter, né? Pediu para segurar ele porque ele fazia um bom trabalho, porque na planilha e tudo mais. E no final deu-se que o time do Inter tá morto um pouco menos da metade da temporada. E agora o Inter também comete outro erro em mandar esse preparador físico que já era um horroroso embora e não contratar ninguém pro lugar dele. Faz 10 dias que o Inter tá sem preparação física. Esses 10 dias são muito importantes para que o time possa retomar, né? Poderia retomar essa preparação o mais rápido possível, porque dizem que de 4 a 5 semanas para pegar e se estabilizar e começar a jogar bem novamente. E o Inter já perdeu quase 2 semanas aí sem preparador. Vai perder 2 semanas pelo visto, que não vai contratar nesse fim de semana ainda. E o Inter demorando, não contratar ninguém. Né, a gente tem jogos importantes. A gente tem um jogo contra o Bahia, que é importante. O Inter precisa ganhar para não entrar numa zona de rebaixamento. O Inter tem um jogo
contra o América Mineiro na semana que vem também. Depois tem jogo contra o Santos no fim de semana. Provavelmente o Inter vai com um time misto. Então o Inter precisa ganhar desse jogo do Bahia para não se complicar no Campeonato Brasileiro. E depois, se não me engano, na outra semana ainda tem um jogo contra o Nacional, na quarta-feira da semana que vem, ou na terça ou quarta-feira da semana que vem, do dia 7. Então o Inter precisa estar bem fisicamente. Ele já poderia estar aí ó, com 3 semanas, um trabalho um pouquinho mais encaminhado, talvez não 100%. O trabalho, óbvio, muito difícil chegar a 100%, né? Porque é 5 semanas, mas pelo menos aí uns 70, 80%, o Inter só consegue jogar 30 minutos. Então, se o Inter conseguisse jogar ali pelo menos 70 minutos, 75 minutos jogando naquele nível alto ali, o Inter teria chances mais tranquilas. E o Inter ficaria mais tranquilo durante as partidas, né? Até porque a partir ali dos 70, 75 minutos, o restante dos times também já vão cansando mais e não tem tanto ímpeto assim, diferente do que vem acontecendo. O Inter, 30 minutos do primeiro tempo já cansa, o time ainda tem força ainda, o adversário ainda tem força e acaba forçando o Inter ao erro e tudo mais, os jogadores já estão cansados e ainda falta mais 45 do segundo tempo para que a gente segure resultado e não venha perder ou empatar a partida. Então, a partida de ontem, assim, deu pelo menos uma luz e também deu o caminho pelo qual o Inter tem que seguir e o Inter já conseguiu enxergar os problemas que tem. Se não seguir esse caminho, se não fizer as grandes contratações que tem que fazer, tem que contratar muito bem nessa janela agora, contratar pelo menos uns 4 jogadores assim, ó, tops e mais alguns para ser banco de reserva e também uma preparação física decente para que a gente não corra riscos até mesmo no Campeonato Brasileiro, para que a gente tenha fôlego, porque o time do Inter tenha pulmão e tenha perna para aguentar essas 3 competições, caso o Inter também passe pelo América. Se o Inter não passar pelo América, fica só Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Inter vai precisar ajeitar essas duas coisas, preparação física e contratações. Pelo que dizem, o Inter vai realmente contratar um executivo de futebol. Espero que contrate um cara foda, um cara bom, tipo, porra, Bruno Spindel do Flamengo, o Barros do Palmeiras, o Alexandre Matos do Atlético Paranaense. Tem que contratar um cara desse nível aí, com esse estofo. E o coordenador técnico, pelo que estão falando, é o Magrão. Então também vai me dar uma segurança. Falar um pouco aqui de alguns jogadores ali que também salvaram, né? O Nico Hernandes por ter salvo aí no final do jogo que o que seria gol, né, dos caras ali, o cara ia sair na cara do gol contra o John. E o próprio John, né, que fez uma defesa espetacular, coisa que o Killer não faria. O goleiro é para isso, é para segurar resultado, é para tentar muitas vezes salvar o time de uma derrota ou de um empate, que ele vai lá e faz um milagre. O goleiro, já o Killer até pode ser quem não venha falhando os gols de fora da área, mas é aquele goleiro que atrai o azar, né? O Inter, tá lá, tá bem, mas aí deixa o time nervoso, vai lá e pum, gol. Gol dos caras, porque o Killer falhou. Então, na minha avaliação ontem, o Inter fez uma partida média, pelo menos suficiente para vencer, mas que já tem aí um caminho certo a se seguir aí, que é contratação de preparação física e também aí contratação de jogadores, né? Mas antes disso tem que trazer o executivo de futebol aí para executar essa função. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal e até mais.